Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Um bom dia para vocês corintianos. Estou chegando aqui nesta manhã para trazer o máximo de informações do Corinthians para vocês. Lembrando que o nosso canal agora está com 3 vídeos. Este é 7 horas da manhã, meio-dia tem outro vídeo e 6 horas da tarde mais um vídeo para vocês. Sair daqui totalmente atualizado sobre tudo o que acontece com o Timão, nosso clube do coração, tá? Olha, Oscar pode ser o novo contratado do Corinthians para 2025? É o jogador midiático que o Corinthians pretende para atuar junto com o Memphis Depay? Vou falar sobre este assunto para vocês. Vamos falar também sobre Gabigol. Muitos me perguntando, corintianeiro, e o Gabigol veio ou não veio para 2025? E tudo sobre a partida entre Corinthians e Flamengo. Fiel, o vídeo, olha, está bombando. Se você eu não saía daí, tá? Toma o seu cafezinho com o seu pão e acompanhe o canal do Corintianeiro a trazer as principais informações do Corinthians. Mas antes disso, eu peço humildemente para vocês deixarem o seu like. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, fiel. Já passamos dos 31 mil inscritos. 31 mil inscritos. Uma marca aí muito legal que o nosso canal alcançou em pouco tempo de vida, tá? Peço para vocês humildemente também fazer parte desta família. Se inscreva nesse canal, não esqueça do like. Importante para a plataforma espalhar este vídeo para mais corintianos. Chega de enrolação, vamos falar de Timão? Então bora lá, fiel. Hoje é dia importantíssimo para o Corinthians, porque nós vamos enfrentar o Flamengo, uma equipe difícil de ser batida apesar dos problemas futebolísticos que vem passando. Demissão do Tite recente, Felipe Luiz assumiu um time, é um cara que entende de futebol, mas sem muita experiência no comando técnico. É um Corinthians que está em ascensão, apesar da derrota para o São Paulo, e vamos ter que jogar muita bola para conquistar, trazer um resultado positivo para São Paulo diante do Flamengo nessa semifinal de Copa do Brasil. O que o Corinthians não pode fazer nesta semifinal? Deixar os problemas extra-campos, tá? Inclusive já vou trazer a escalação para vocês. Deixar os problemas extra-campo influenciar dentro de campo. Corintianeiro, quais problemas são esses extra-campos que o Corinthians está passando? Primeiramente, demissão do nosso diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, que teve uma briga, uma discussão com o nosso CEO, Fred Luz, tá? Deu uma complicação geral nos diretores do Corinthians. E com isso, o Leonardo Pantaleão pede demissão do cargo, tá, fiel? Só para atualizar vocês. E ao sair do Corinthians, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que até então estava apoiando o Augusto Melo em tudo, ficou super chateado com a demissão e o convidou para fazer parte, tá, fiel? Então hoje ele é conselheiro de justiça do Corinthians, do Romeu Tuma Júnior. Então ele convidou para trabalhar e aquela amizade que tinha com o Augusto Melo acabou, virou a chave. Então todos aqueles pedidos de impeachment que ele levava com a barriga, deixava quieto, arquivava, pode ser que venha à tona agora, tá? Então são problemas extracampos que a gente não pode deixar influenciar dentro de campo, tá, fiel? Outra situação importante que o Corinthians não pode deixar levar para campo de jeito nenhum é a briga entre Corinthians, Flamengo e CBF, tá? Desculpa, fiel. A CBF que alterou a data da Copa do Brasil, tá? E antecipou a data do Brasileirão. Ela adiou o segundo jogo da Copa do Brasil e antecipou o Brasileiro, fudendo o Corinthians em todos os aspectos que você imaginar. Isso o Corinthians não pode deixar entrar em campo, porque a gente já teve uma experiência de emoções alteradas diante do São Paulo que culminou aí na derrota do Corinthians que tinha tudo para vencer aquele jogo. Fagner e o André Ramalho com o emocional alterado fizeram aí 2 cagadas no jogo, tá? Fagner aí que quebrou o Carelli, pisou no tornozelo do Caleri e cometeu na expulsão e o pênalti pro São Paulo, e o André Ramalho bateu no Luciano sem falta. Não estou aqui para discutir se foi certo ou errado. Estou aqui para discutir que não pode acontecer. Não podemos perder jogadores com o Flamengo e por isso temos que ter o emocional equilibrado para esta partida e não podemos deixar essas questões extra-campo se levar para dentro de campo, tá, fiel? Então o Corinthians tem que jogar bola, tem que entrar motivado, para sangue no olho mesmo, por tudo isso que está acontecendo com a CBF, que é a queridinha do Flamengo, sangue no olho, para a gente trazer um resultado positivo para São Paulo, certo, fiel? Já vou trazer a escalação para vocês aqui agora, apenas com uma alteração que o Ramon Dias deve fazer, tá?
E eu não gostei muito e eu vou explicar para vocês o porquê. O Corinthians que deve entrar em campo com o goleiro Hugo Souza, tá? Lembrando que o Corinthians vai ter que desembolsar R$500 mil para utilizar o goleiro, já que o Corinthians errou a data, fiel. Repito, o Corinthians ele errou a data de pagamento do Hugo Souza, tá? O Corinthians achou que já poderia adquirir a sua compra hoje, dia 1º, assim não precisaria pagar os R$500 mil. Mas o Corinthians errou completamente. Ele só pode utilizar a compra, só pode exercer a compra do Hugo Souza a partir do dia 10 de outubro. Em outras palavras, no primeiro jogo vai ter que pagar. Aí já no segundo jogo não precisa pagar o Flamengo, correto? Então, Hugo Souza no gol, Fagner na nossa lateral esquerda, segue como titular, André Ramalho e Félix Torres. Aqui eu já não gostei do Félix Torres, tá? Porque ele não tá fazendo nada por merecer disputar essa semifinal diante do Flamengo. Eu acredito que o Kaká e o Gustavo Henrique hoje está mais preparado que o Félix Torres para ser esse lateral, junto com o André Ramalho. E na nossa lateral esquerda, o Matheus Bidu, tá, fiel? A nossa linha de meio campo segue com 2 volantes, sendo José Martins e Charles, para disputar essa semifinal. A mudança vem no Breno Bidon, fazendo o losango. Sai Breno Bidon, entra André Carrilho, que foi inscrito na Copa do Brasil, diferente do Memphis Depay, que não pôde se inscrever por questões de horas. Mas com o Flamengo eles conseguem tudo jeito, até adiar jogos, né, fiel? Então a gente entra com o losango. 2 volantes, José Martins e Charles, e a gente tem o André Carrilho no lugar do Bidon, Rodrigo Garro armando o jogo, tá? E a gente vem com 2 atacantes, Yuri Alberto e Romero. Eu não gostei tanto da escalação assim, até porque eu mudaria totalmente. Eu entraria com o Garro como titular, tá? Eu tiraria o Charles, recuaria o André Carrilho e jogaria com o Garro e Igor Coronado, meu irmão. Pronto, acabou. O Igor Coronado está jogando muita bola para ser banco do Corinthians. É o meu pensamento. Mas já tem alteração, já tem o André Carrilho que está fazendo por merecer ocupar espaço nesse time do Corinthians, tá? E eu quero que vocês comentem sobre essa escalação, sobre tudo que foi dito entre Corinthians e Flamengo, tá? Quero muito saber a sua opinião. Neste canal eu respondo todos os comentários sem exceção. Você pode comentar, faça um teste aí, comentem e deixe o seu like, que você vai ver que aqui você será respondido. Aqui neste canal eu não me permito que você fique no vácuo, certo, fiel? Mas não saia daí porque tem muito assunto aqui pra gente falar ainda, tá? Dito isso sobre as atualizações de Corinthians e Flamengo, jogo que acontece hoje, vamos entrar agora no mercado da bola. Antes de entrar na situação do Oscar, eu vou entrar na situação do Gabigol, que segundo o Marco Belo da Rádio Transamérica, o Gabigol já tem um acerto verbal com o Corinthians para ser jogador do Timão. E as notícias se cruzam, as notícias se coincidem. Por quê? O Corinthians, ele quer um jogador midiático para 2025, porque o Corinthians está assombrado com o efeito que o Memphis Depay causou na sua contratação. Corintianeiro, como assim? O Memphis Depay esgotou todas as camisas. É fabricar e vender, é fabricar e vender. A faixinha do Memphis Depay também está estourando de vender. Copos, enfim, tudo que está se elevando ao marketing via Memphis Depay está vendendo. E o principal foram as vendas de transmissão de jogos para a Holanda, tá, fiel? Só aí o Corinthians ganhou 15 milhões de reais vendendo os jogos para a TV holandesa. Todos os jogos foram transmitidos dentro da Neoquímica Arena, a TV holandesa vai transmitir por causa do Memphis Depay. E não podemos esquecer que o Corinthians negocia com mais 3 países as transmissões de jogos, que pode transmitir a final da Sul-Americana e o restante do Brasileirão por causa do Memphis Depay também. Então é um efeito financeiro muito grande que causou no Corinthians. Com isso, o Fred Luz, os diretores do Corinthians, o presidente Fabinho Soldado se reuniram, ficaram impressionados com o efeito que o Memphis Depay está causando financeiramente, o retorno que ele está causando. Falou, a gente tem que contratar outro jogador midiático, temos que contratar outro jogador de peso. Se um tá bom, 2 vai ser melhor ainda. Então o Corinthians, ele não está se afundando a sua folha salarial, porque só o Memphis Depay ganha 3 milhões. Então, para o Corinthians trazer um Oscar da vida, vai ser mais 3 milhões se quiser trazer, se ele aceitar vir para o Brasil, e já venho com informações sobre ele, tá? Então, a questão do Gabigol, fiel, eu fico meio com o pé atrás, por quê? O Gabigol é um jogador midiático apenas para o futebol brasileiro. O Gabigol não vai vender mídia, não vai vender transmissões de jogos para outro país, a não ser aqui para o Brasil mesmo, tá?
O Gabigol seria um jogador midiático para o Brasil. Se ele tem algo acertado verbal, eu não sei. O Gabigol já foi pipocado em Palmeiras, já foi pipocado em Bahia, já cogitou renovar com o Flamengo. Cara, eu tô por aqui com o Gabigol. Eu tô por aqui com esse assunto de Gabigol no Corinthians, tá? E eu não acredito que realmente o Gabigol esteja fechado com o Corinthians por tudo que o Gabigol já fez. Ele acende uma vela, começa a falar do Corinthians e depois, na hora que o Corinthians vai no vamos ver, o Gabigol volta atrás. Então eu já tô por aqui. O Corinthians tem que procurar jogadores como o Oscar mesmo, que é um craque de bola, procurar jogadores que estão na Europa para vir com esse status para nos ajudar futebolisticamente e para nos ajudar também financeiramente falando, que o retorno dos caras são brutos, tá? Não se enganem com o Memphis Depay. Não se enganem achando que ele não vai virar nada, como muitos comentários. Fiel, ele tá fazendo pré-temporada, ele ficou mais de um ano parado. As informações que trouxe nos vídeos anteriores é que os preparadores físicos estão com dificuldades para ele chegar na forma física, porque ele ficou mais de um ano parado. É diferente você trabalhar com um jogador que já estava atuando que você pegar um cara que estava parado de tudo, tá? Então vai levar um tempo aí, acredito que de 7 a 10 jogos para o Memphis Depay ficar na sua forma física ideal. E quando ele ficar, não tem para ninguém. Escutem o que eu tô falando para você. E é com esta ideia que o Corinthians busca aí no mercado da bola um jogador midiático internacional, tá, Fiel? Um jogador que tenha moral. E o Oscar é esse cara, tá? O contrato do Oscar vence agora em dezembro, dia 24 de dezembro. É o último dia de contrato com o Oscar com o clube chinês. O Oscar que ganha uma nota financeira lá, um dos jogadores mais bem pagos do mundo, incluindo aí, muitos falam que os valores chegariam a 10 milhões de reais mensais. A grande questão é que o time chinês já deixou já deixou previsto que não vai renovar com o Oscar. Corintianeiro, você falou que não ia renovar e renovaram. Fiel, beleza, que eu não sou, vamos dizer assim, mãe de Ná, mas eu estou trazendo para vocês informação, não é opinião. O clube chinês não pretende renovar com o Oscar e o Oscar já deu indícios que o seu destino é o Brasil. E a informação que eu quero trazer para vocês aqui foi sobre o jogador midiático que foi pipocado hoje no Corinthians, nos bastidores do Corinthians. Quem será esse jogador? Qual vai ser esse jogador? E eu perguntei para a fonte, devido a informações que eu recebi também, falei, olha, o contrato do Oscar, presta atenção nessa informação do canal do Corintianeiro, Fiel. O contrato do Oscar vence agora em dezembro. É um jogador que interessa o Corinthians? E deu uma risadinha e falou, interessa muito o Corinthians, agrada muito o Augusto Melo. Fiel, não estou querendo generalizar aqui um assunto ou desenvolver um assunto, tá? Porque até então não existe proposta para o Oscar. Não existe proposta, nada. O mercado da bola está fechado. Mas ele vai ficar sem clube a partir de dezembro. E o Corinthians quer trazer um jogador midiático a qualquer custo. E o Oscar agrada muito o presidente Augusto Melo. Foi a palavra que ele me trouxe. Perguntei sobre o Oscar. É um nome que é cogitado nos bastidores do Corinthians. É um nome que é cogitado nos bastidores do Corinthians, o nome do Oscar, e é um jogador que vai estar sem contrato a partir de dezembro. Ora, se no Brasil, Fiel, vou ser bem sincero para vocês, nenhum clube, Flamengo, Atlético, tem um jogador que ganha 3 milhões de reais mensais. O único é o Corinthians. O único é o Corinthians. Tem condições de pagar um Flamengo, um Atlético? Tem. Quantos que o Hulk ganha? Não sei, 2.800, 2,5? Não sei. Mas, para um jogador vir, um jogador que ganha 10 milhões, que quer encerrar sua carreira no Brasil, olha, qual é o time que paga mais? Ah, é o Corinthians, um time de massa, o maior time do Brasil, e vai me pagar 3 milhões mensais. Pô, é o maior salário, tá? É o maior teto salarial que um clube brasileiro chegou até hoje, é o Corinthians pagando pro Memphis Depay. Na história do futebol do Sul da América, não é só no Brasil, é na história do futebol do Sul da América. O Cavani, no Boca, não ganha nem perto do que o Memphis Depay ganha no Corinthians, que é a quantia de 3 milhões de reais mensais. Então, mesmo que o Corinthians faça uma proposta para o Oscar sem contrato, um clube de massa, um clube grande, e ele não aceita, existe outros jogadores a nível do Oscar ou mais que possa vir para o Corinthians, sendo um jogador midiático aí, para o Corinthians gerar mais marketing e que possa nos ajudar futebolisticamente. Fiel, 2025 promete. Isso eu prometo para vocês. 2025 promete. 2025 o Corinthians entra para disputar título no qualquer campeonato que ele disputar. O Corinthians vai entrar como favorito, porque no papel,
nós vamos estar uma máquina, vamos estar um time aí, uma laranja mecânica, um preto e branco mecânico, vamos dizer assim, porque o Augusto Melo está fazendo um ótimo papel no Corinthians, não está medindo em esforço, valorizou nossa camisa, trazendo vários patrocínios, tem o Esporte da Sorte, que também é um patrocínio gigante que está nos ajudando com jogadores midiáticos e podemos sim trazer outro jogador, pode ser o Oscar, agrada demais o nome, mas mesmo se não for o Oscar, vem grandes nomes por aí, isso eu garanto para vocês. Fiel, concentração e foco total hoje para a partida entre Corinthians e Flamengo. E hoje, meio-dia, já estou soltando outro vídeo aqui para vocês, recheado de informações para a gente conversar. Combinado então? Posso garantir que você vai deixar o seu like e vai se inscrever no nosso canal? Então, meu muito obrigado por tudo, tenha um ótimo dia e vai Corinthians!